Com a chegada do outono, além da queda das temperaturas e baixa umidade do ar, chegam também as doenças típicas dessa época do ano. São gripes, resfriados, asmas, bronquites, dores de ouvidos e outras disfunções dessa nova estação. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde, a OMS, por ano, as doenças respiratórias causam comprometimento grave em 3 milhões e 500 mil pessoas. Por terem sintomas parecidos, essas pessoas acabam tentando tratar a doença em casa, que muitas vezes pode piorar o quadro dependendo de qual doença respiratória a pessoa está enfrentando. Essas doenças respiratórias são, na maioria das vezes, causadas por vírus e, em segundo lugar, por bactérias. Os pacientes alérgicos desencadeiam crises mais frequentes por infecções a vírus, e a queda da temperatura não é a única responsável por tudo isso. E se você quer saber mais sobre as doenças respiratórias, principalmente para ter um outono mais saudável, acompanhe a partir de agora a nossa entrevista no estúdio do Saúde e Fé. Muito bem, gente. E para falar sobre os tipos de doenças típicas dessa estação e tirar todas as nossas dúvidas com a sua participação, é claro, eu recebo mais uma vez. Ela prometeu, gente, isso que eu digo que doutor fiel, que doutora fiel. Ela prometeu que voltaria aqui. Estou falando da doutora Sandra Bastos, ela que é médica otorrinolaringologista, que aceitou nosso convite, está aqui hoje. Doutora, bem-vinda mais uma vez. Bom dia, A senhora é fiel, hein? A senhora prometeu e veio. O bom filho a casa retorna, não é isso? Os nossos telespectadores merecem, não merecem, Sim, né? com certeza. Seja muito bem-vinda, viu? Tá, muito doutora, obrigada. Por favor, né? Doutora, o assunto de hoje, então, a senhora esteve aqui falando sobre perdas auditivas. Foi o programa, viu? O programa. Sim. Doenças respiratórias, a senhora, assim, quando a gente fala de doenças respiratórias, estamos falando do quê? Qual é o conjunto da obra? A nossa via respiratória, vamos falar assim, ela começa no nariz e termina no pulmão. Então, é isso tudo. É tudo que está nesse caminho, que daí onde passa o ar, né? E daí o que está associado a isso aqui. Aí o otorrino vê essa parte de nariz, vamos dizer, da via respiratória, e o pneumologista cuida da parte do pulmão. É muito interessante a gente perceber, né? Otorrinolaringologista, o nome comprido, hein? É. Oto, né? Otite, ouvido, né? Otorrino, nariz, né? Laringo, né? E o estúdio, ai que maravilha, né? A gente vai entendendo o nome. Sim. E, por exemplo, quando a gente fala assim, tudo que termina em ite é alguma coisa inflamatória, né? Então, quando rinite, sinusite, é tudo a mesma coisa, não? Não, não. Sinus, rinite, nariz entupido, etc, né? O que é? A rinite é assim, a gente separa melhor para o paciente para ele poder conseguir entender. Então, imagina que toda rinite, que a gente pensa em rinite só o nariz, mas na própria rinite, os seios da face também estão comprometidos. Mas para ficar mais fácil do paciente entender, a rinite é no nariz e a sinusite nos seios da face. Que daí depois a gente vai mostrar uma imagem para o telespectador entender. E as rinites, elas têm fundo alérgico e as sinusites, elas têm fundo viral ou bacteriano. Entendi, olha que interessante. Consegui explicar bem aqui? Não, perfeito. Agora, gripes e resfriados. Já que eu perguntei rinite e sinusite se são a mesma coisa, gripe e resfriado também é a mesma coisa? É tudo no mesmo kit? Não. Ele pode até parecer, mas as gripes normalmente elas aparecem com mais exuberância de sintoma, né? E ela debilita mais o paciente. E ela está relacionado ao vírus da influenza. E os resfriados, eles são vírus comuns, vamos falar. Então, são vírus que, assim, têm diversos nomes, porque isso é muito mutável. Mas o que caracteriza mais é o quanto que debilita o paciente se você comparar um paciente gripado de um paciente resfriado. Mas a sintomatologia, como a região é a mesma, a sintomatologia é semelhante. Mas imagina isso, a gripe é como um resfriado, só que mais intenso. Entendi. A senhora falou assim que trouxe algumas imagens. Eu quero convidar a senhora para vir Sim. comigo aqui à nossa tela virtual para a gente falar sobre a anatomia do nariz. Então, aí, onde se localiza a rinite, a sinusite, aí, doutora? Isso. Então, quando o paciente está com a rinite, que a gente, né, que é isso, que é
de fundo alérgico, que ele está com muita coriza, que é escorrer o nariz, espirro, sensação de nariz entupido. O comprometimento é mais aqui, mas o paciente muitas vezes ele sente tanta abundância de secreção, que normalmente é uma secreção clara, e essa secreção ela vai sair dos seios da face, tá certo? E quando você tem uma sinusite, pode até vir complicada de um quadro de rinite. Entendi. Certo? E daí, quando a gente chama de sinusite, é porque daí esses seios estão comprometidos. Né? Comprometido o quê? Tem infecção ali, tem pus ali dentro? O que tem ali dentro? Isso, ele fica inflamado. Então, esse mesmo tecido que tem na boca, que a gente chama de mucosa, que é mais úmidozinho, da mesma forma está lá dentro dos seios da face. Aqui você vê que tem um caminhozinho, né? Um pertuito, para entrar no nariz. Quando isso aqui está muito fechado, porque está inchado, porque está inflamado, fica, né, a coisa inflamada fica inchada, não só nessa região, é que nesse desenho aqui está dando a ideia que é separado, mas na verdade ele não é. Isso aqui se comunica por dentro tudo lá. Junto, tá, okay. Todos eles se juntam. Então, quando você vê essas regiões mais inchadas... É isso aqui mais ou menos, assim, tudo interligado? Aqui? Isso aí tudo está dentro do nariz. Entendi. Ah, ok. Que a gente chama de concha nasal. Aquilo é seios da face. Aqui são os seios da face e aquele corte lateral aqui está aqui dentro. Tá. Fica parecendo que não cabe, né? Porque olha assim, você fala, nossa, como é grande lá, mas cabe tudinho aqui. E daí ele fica aqui nessas regiões aqui, que ele vai, como tá ali a setinha, tá certo? Esse caminhozinho aqui. Então, isso tudo fica muito inchado nesses dois quadros, tanto da rinite como da sinusite. Agora, isso com a temperatura baixando, isso se agrava? Aglomerado de pessoas provoca isso? Como é que é? O vírus, ele gosta muito do ambiente mais frio, né? Porque daí ele se prolifera com mais facilidade. Então, danadinho, hein? É danadinho, né? Ao invés de ele gostar do calorzinho, né? Mas o calorzinho destrói ele. Então, como ele é frágil, né? Mas ao mesmo tempo tem uma certa resistência porque sobrevive ali ao frio, ele se mantém bem no frio. Então, ele se prolifera com muita facilidade no frio, né? Entendi. E ele gosta do aquecido, que é o aquecido do corpo humano, né? Então, essa época do ano, que é a época de outono, ela é muitas vezes pior do que o inverno, por incrível que pareça. Então, por isso que daí... Porque não é um clima definido. Tem essas oscilações todas que deixam o paciente, o ser humano, vamos falar assim, muito vulnerável, né? Então, se você está dormindo mal, ou comendo mal, ou está estressado, trabalhando muito, então você fica mais suscetível nessa época do ano em particular, porque é isso, os vírus estão mais ali livres no ar, né? Você está mais suscetível, daí... Opa, você vai lá e pega aí, durante o quadro o dia infeccioso. tem aquele sol de rachar que você está lá com a camiseta. Aí à noite baixa violentamente a temperatura. E aí o nosso corpo vai padecendo. Ele não consegue, né, se adaptar tão rápido assim, né? Tem pessoas que toleram super bem e falam, ok, para mim não tem nenhum problema. Mas tem pessoas que categoricamente percebem isso. Tem muita gente que tem em casa aquele soro caseiro, né, de lavar o nariz, enfim. Isso é aconselhável? Eu acho. Né? É bom? Além de lavar as mãos, né? Ter aquele gel, né? A mão é uma das gel. partes mais sujas do corpo. E eu vou dizer que o nariz está muito perto ali das mãos. O nariz é uma região, pode ser bonitinho e tudo, mas ele é muito sujo. Porque daí ele filtra todas essas impurezas que estão no ar para que chegue no nosso pulmão limpo, né? Então a gente tem que limpar. E o soro, ele faz essa limpeza, vamos falar dessa forma, né? Entendi. E hidrata o nariz também. Então é bom. Eu queria convidar a senhora, vamos entrar na salinha de novo, Sim. continuar a nossa conversa. Ô, doutora Sandra, e aí de repente a pessoa fica lá resfriada, gripada, enfim, e vem a tosse como consequência também desse processo. E aí é quase que espontâneo. A gente está lá no ônibus, no metrô, na roça, enfim, acompanhando. De repente a gente vai tossir e coloca a mãozinha aqui. É correto, né? Tem uns que dizem, melhor colocar aqui no braço, enfim. E aí esquece e cumprimenta o outro. Eu estou transmitindo, né? Infelizmente. Aquela colônia de vírus e bactérias. Né? Tá. O pior que tá. Então, basta uma tossidinha que daí aquele ambiente está contaminado, né? Então, elevador, ônibus, metrô, então esses aglomerados esses ambientes com aglomeração de pessoas, elas são de altíssimo risco. Então, quanto mais você proteger, menos você está contaminando outras pessoas. Então, como é que seria o certo porque quando vem aquela ânsia da tosse, né? Assim você evita, assim seria melhor, né? Então, se você coloca a mão assim, né, você tem menos escape, vamos dizer, do ar do que se você faz assim. Só que a gente tem hábito de fazer isso com a tosse
e assim com espirro, né? Tá. Então, o Mas- certo seria... Ok, eu faço isso, enfim. Mas você tem que lavar as E mãos isso, depois. tem que lavar a mão, porque Você se eu tem- coloco na maçaneta pode ficar alguma Aí coisinha. vai ficar eu vou lá, abrir aquela porta. aí vou- alguém vai lá, pega a maçaneta, depois, sei lá, coça o olho, ou passa a mão no rosto, sabe? Entendi. Ou então você pode usar como você mesmo, como o senhor mesmo descreveu, usar assim, porque daí fica na manga, né? Quando tem uma pessoa e a gente aqui, o programa é saúde, a gente quer levar qualidade de vida para as pessoas, doutora, de repente eu vou visitar um amigo, eu estou meio gripado, meio resfriado, tossindo um pouquinho, eu vou visitar um amigo que está lá no hospital, se tratando daquela doença. É aconselhável visitar ou não? É melhor não. Não, é, né? não. Então, quanto mais frágil estiver a pessoa no hospital, daí é melhor você respeitar aquela fragilidade, porque é isso, basta um espirro. E se você espirrou e segurou na mão e você vai lá e cumprimenta a pessoa, aí você já está transmitindo, né, aqueles vírus para a pessoa. Então, respeite e se respeite também. Aquela coisa, fique melhor depois que você estiver bem. E se ele já tiver saído do hospital, você visita ele em casa. Principalmente, não precisa ser no hospital, mas assim, nasceu o filho da vizinha, ou eu vou lá visitar, vou levar o presentinho, mas eu não estou bem, não estou, né? Então fica em casa para não passar para o neném. A situação é a mesma, exatamente. Exatamente por conta da fragilidade do bebê, né? Então, aí evita, depois que você melhorar, você vai lá e faz a visita. Eu citei a palavra tosse, até a gente fez o gesto aqui, enfim, mas o que é uma tosse? A tosse É uma reação? É uma reação de defesa, de proteção da via aérea inferior. Então, a gente tem todo esse trato respiratório, mas o nosso pulmão, ele é a parte vital da via respiratória. Então, o nosso corpo, ele faz de tudo para proteger o nosso pulmão. Então, se a gente comparar a nobreza, vamos dizer, da mesma forma que eu fiz, não sei, no programa passado que eu fiz lá da nobreza, o que é a área nobre do ouvido? A área nobre da via respiratória é o pulmão. Então, a área de nariz, né, essa área é uma área grosseira, vamos dizer, ela aguenta mais o pulmão, ele é nobre. Então, a tosse é simplesmente para proteger sempre o nosso pulmão. E aí a pessoa começa a dizer assim, doutora, eu estava tão ruim, eu tinha um resfriado, depois, sabe, eu fiquei gripado, da gripe eu peguei a pneumonia. Uma coisa leva a outra ou são situações separadas? Absolutamente diferentes, mas assim, tudo depende do seu resguardo, vamos falar. Então, assim, ou da sua fragilidade do corpo que você está, ou do seu estilo de vida, né, que é isso, que é como você está dormindo, o estresse, o quanto que você se alimenta bem ou não, se hidrata. Então, se você está com isso tudo muito acumulado, não é difícil você sair de um quadro gripal para um quadro de pneumonia. Porque daí seu corpo está fragilizado, entendeu? Mesmo que você tenha tosse. Não é a tosse que vai, não, eu estou com tosse, então eu vou proteger e não vou ter a pneumonia. Não, você pode ter, se o conjunto de funcionamento do seu corpo não estiver preparado para se defender daquela agressão do vírus ou da bactéria. Mas eu não vou pegar nenhum tipo de vírus, de resfriado, doutora, porque eu já fui na farmácia, sabe? E já comprei um monte de medicamento antigripais, aqueles efervescentes, eu vou lá e já tô preparado. Posso fazer isso ou não? Não. Tem essa história toda da vitamina C, né? Então eu vou tomar vitamina C todos os dias para eu não ficar gripado. Aí fica a gente não tem uma confirmação científica de que isso realmente tem efeito. Talvez a pessoa seja forte, vamos dizer, tenha um corpo, né, fortalecido para que ele não fique gripado com frequência. Agora, é importante, por exemplo, assim, tem várias frutas que são ricas em vitamina C, acerola, a laranja, o limão, isso porque hidrata também, né? Essa é mais a ideia, e não simplesmente porque tem ali a vitamina C que vai proteger você do... Já teve muito essa história no passado, hoje aí fica aquela coisa meio duvidosa, mas é aquela ideia, vamos comer de forma variada, com os grupos alimentares, né, bem definidos, diferentes, aquela coisa da alimentação bem colorida. Então, isso tudo deixa seu corpo, você entrega para o seu corpo vários nutrientes, vamos dizer. Então, você fica mais bem nutrido. Mas eu não vou me preocupar, sabe? Porque quando chega assim a baixar a temperatura, eu vou lá e vou tomar minha vacina, então fico protegido. E aí? A vacina para gripe, aí ele faz sentido, mas um período longo, né? Então, você tem que tomar vários anos para que aquilo... Não necessariamente você vai estar protegido naquele ano, né? Se você ouvir muita história de paciente, nossa, eu tomei a vacina da gripe, nossa, mas foi terrível para mim, porque daí eu fiquei gripado logo depois. Então, isso não existe, a literatura não confirma isso, porque na verdade você não está usando um vírus que vai provocar a gripe, você está evitando gripes futuras.
Então, você teve a gripe porque você teria, porque é outra cepa, vamos falar. A vacina dá até um programa especial aqui no Saúde e Fé, mas assim, para até mesmo, já que eu toquei no assunto, eu tomo a vacina, eu procuro a vacina no meio do meu resfriado, eu não tenho ainda, então eu tomo, ou está lá no meio, ou espero passar? Não, tem que ser antes, porque daí tem o período de latência, vamos falar, né? Que é dessa proteção do corpo, da vacina reagir. Então tem que ser 3 meses antes. Então, normalmente, essas campanhas começam em abril. Começa já já. Exato. Já já. E daí, para daí no inverno, o paciente está protegido. Mas, na prática, a gente vê muito paciente ali ainda, né, como eu falei, no outono, com muitos processos infecciosos. Agora, olha, eu estou aproveitando eu estou fazendo todas as perguntas pertinentes porque eu quero passar a estação e não quero ficar gripado nem resfriado, enfim. Agora, então você se também tem a sua pergunta, por favor, encaminhe, a gente quer ajudar você, a gente quer ajudar que você tenha qualidade de vida e nada de resfriado, nada tossindo à toa, enfim. Agora, doutora, nesse sentido assim, tudo isso a gente pega no ar, tanto vírus como bactérias, assim, a gente pega tudo isso no ar ou não? Não, o vírus sim, tanto é que ele tem risco de ser transmitido com a tosse, o espirro, mas a bactéria, na verdade, ela está em nós. Então, para que a gente consiga, vamos dizer, sobreviver às agressões do meio, a gente tem que ter as bactérias que são bactérias que protegem a gente. Entendi. Certo? Mas elas têm que estar num volume que é tolerável para a gente ficar o que a gente chama de saudável. Passou daquilo, aí você entra nos quadros bacterianos. É verdade, por exemplo, assim, o vírus, a influenza é um vírus. Sim. É um vírus. Que a gente, uma vez contrai o vírus, ele fica no nosso organismo, a gente não elimina totalmente, ele fica adormecidinho lá dentro e quando vem a baixa temperatura ele acorda, é isso mais ou menos? É como um urso aí que hibernou? Não, você realmente liquida, vamos dizer, você resolve aquele processo. Naquele período, naquela estação, né? Só que daí depois você vai ter de novo. Então ele não fica lá guardadinho? Você fica com uma imunidade, vamos dizer, relativa, né? Mas aí você vai ter de novo, porque as cepas elas se modificam. É o mesmo influenza, mas ele se modifica, né? Entendi. Vamos continuar nosso bate-papo com a doutora Sandra, eu quero convidá-la aqui bem pertinho, porque depois, logo a gente também vai interagir com as pessoas que mandaram suas perguntas. Agora, doutora, as pessoas com uma idade um pouco mais avançada, elas são mais vulneráveis a terem mais complicações respiratórias, não? Do ponto de vista de pulmão, eu vou dizer que sim, mas do ponto de vista de via aérea superior é o contrário. Olha, é o contrário. Então, tem mais resistência? Ele foi tão provocado, vamos dizer, ao longo da vida, que daí ele é um idoso que normalmente ele tem menos queixa, vamos dizer. Uma pessoa que fuma, né? Que gosta de uma bebidinha, gosta de um cigarrinho, etc., que está lá com seu pulmãozinho comprometido, é mais vulnerável também a qualquer tipo de doença respiratória? Qualquer fator agressor, né, ao corpo, e principalmente se a gente fala do pulmão, daí ele fica mais vulnerável mesmo. Então, daí ele sofre mais, ele já vai sentir dependendo da lesão que ele tenha pelo próprio cigarro, né? Entendi. E daí aí é complicado. Então, cigarro sempre vai ser uma complicação. A senhora já foi em Barra Mansa, no Rio de Janeiro? Não. Mas a gente vai lá agora, doutor, sabe por quê? Sim. Porque a nossa amiga Glória Ferreira, que a gente manda um beijo carinhoso, viu, Glória? Que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar conosco. Ela disse assim, doutora, tive uma gripe há uma semana e ainda tenho secreção no nariz. Antes era clara e agora está amarelada. Devo me preocupar? Pergunta a nossa amiga Glória. Uma semana eu vou dizer que sim, viu, Glória? Então, a gente espera, que uma semana uma gripe ela se resolva. Mas a secreção ela não pode mudar de cor. Então, não só o tempo, que daí já passou ali 5, né, está no 7º dia, e aí a mudança de coloração, ele não necessariamente mas ele pode ser um complicador de um quadro gripal para um quadro sinusal, que daí seria sair da gripe, que é o que a gente termina usando mais coloquialmente, né, do quadro infeccioso viral para o quadro bacteriano. Então, sai de uma gripe para um quadro de sinusite. Entendi. Agora, o que provoca a febre? A febre, o que é? Da gripe ou do resfriado, doutora?
Normalmente, o que vem mais com febre é a gripe. A gripe. Porque daí é aquela agressão que Ela dura mais tempo também, ela né? dura mais tempo, e é aquela que a febre é a sinalização de que está acontecendo alguma coisa errada, né? Então, e de uma certa forma também para proteger. Então, habitualmente as febres estão relacionadas com as gripes, mas um resfriado também pode dar. Entendi. O nosso amigo Bruno Cardoso, que ele é de São Paulo, obrigado Bruno, um grande abraço, obrigado pelo carinho de estar conosco, viu? Ele está dizendo bom dia para você também, viu Bruno? Tive uma gripe há um mês e ainda estou com tosse. É normal? Um mês, doutora? Assim, né? Não, definitivamente não é normal. Então, é difícil que ele ainda esteja com a gripe, mas é muito comum a gente ver um paciente apresentar uma tosse por um comprometimento da via digestiva por conta de uma gripe que ele já teve num momento atrás. Então, ou ele está com um quadro sinusal não resolvido, Entendi. mas aí ele teria uma queixa de secreção, de uma moleza, talvez até de uma pressão na face, alguma coisa mais, o que a gente chama de gotejamento posterior, que é sentir escorrer a secreção pelo fundo do nariz. Mas uma tosse pura e seca, daí você fala, será que ele não está com algum outro comprometimento fora dessa via aérea superior, que daí a gente precisa ser investigado, com certeza. E Taubaté, a nossa vizinha aqui, taubateniana, ou taubatense, enfim, a Benedita Gonçalves, obrigado Benedita pelo carinho da participação, ela está dizendo assim, bom dia equipe, não sei a diferença entre tosse seca e tosse com secreção, para qual das duas posso tomar xarope? A tosse, tudo bom, Benedita, como vai? Essa pergunta é ótima, porque daí isso gera realmente confusão em todo mundo. Então, a tosse seca, ela é aquela coisa que você não produz nada. E a tosse com secreção é aquela que parece que o paciente está meio afogado. Aquela coisa que vem cheia de... que às vezes ele tem até que ir ao banheiro para poder eliminar aquela secreção que está juntando na boca. E o xarope é complicado, porque assim, o xarope normalmente, se a gente pensar na tosse seca, ele é para aliviar a tosse. E, na verdade, nas duas situações, vamos dizer, vai ter o xarope lá na farmácia para poder vender. Só que o xarope para tosse seca é só para aliviar, porque a tosse seca ela tem que ser investigada. E a tosse com... Bom, as duas têm que ser investigadas, mas existem xaropes que é para facilitar a eliminação da secreção. Então, se a gente tiver que escolher para qual eu vou usar um xarope, se for para resolver, isso obviamente sempre com orientação médica, certo? Você não pode chegar lá na farmácia e simplesmente comprar um xarope lá para resolver a tosse. Então, mas se a gente tiver que comparar uma tosse seca com uma tosse com secreção, o xarope é ok, é melhor para uma tosse com secreção. Tem muitos xaropes caseiros, enfim, muita gente faz assim de folha de laranjeira, folha de limão, etc. Isso ajuda também, hidrata? Porque a ideia toda é essa. Então, se é um xarope, a pessoa colocou ali um açúcar, alguma coisa, e é, na verdade, para dar sede. Então, daí, o que vai acontecer? Ele vai tomar aquilo e daí ele vai tomar água. Então, a ideia final é a pessoa se hidratar. Interessante, olha. Em São Paulo, quem representa a cidade é Olga Bianco. Obrigado, dona Olga. Deus abençoe a sua participação. É muito bom, viu? Bom dia, dona Olga. Meu marido está com dor no corpo, tosse muito e com dor na garganta. As vias aéreas estão ressecadas. Esses sintomas acontecem 4 vezes ao ano. Já deram um diagnóstico de faringite, porém nunca curou. O que podemos fazer? Pergunta a nossa amiga Olga. Obrigada também, Olga, pela pergunta. Ok, pode ser uma faringite, mas assim, antes de ter o diagnóstico, a gente tem que entender por que está acontecendo isso com ele. Então, da forma como ela está descrevendo, sim, o paciente ele pode ter uma recorrência, mas normalmente tem algum fator causal que faz isso. Então, que daí a gente pensa muito nos quadros alérgicos, né? E a gente chama muito de sazonal, mas o sazonal, ele se repete no ano, porque ele vai se repetir na estação do ano. E quando é muito repetitivo assim, tem mais um padrão alérgico do que um padrão assim, infeccioso. Justamente a senhora tirou a palavra da minha boca, eu ia perguntar sobre alergia. Tem gente que tem alergia a um gato, um cachorro, a um odor, um perfume. Isso leva também a algum tipo de complicação de doença respiratória? Ou a alergia já é uma doença? Não, a alergia já é uma doença, não é uma doença que a gente não pode chamar de grave, mas ela debilita, porque é uma doença crônica,
mas que é isso, ela é pior na infância e adolescência e ao longo da vida o paciente vai melhorando. Foi aquilo que eu falei, das doenças respiratórias, por isso que o idoso tem menos, né, comprometimento de via aérea, porque as rinites terminam sendo as doenças mais comuns de via aérea superior. E é uma doença. E tem muita associação da rinite alérgica com a asma. Não são doenças que estão categoricamente interligadas, mas existe uma associação muito grande entre elas. Doutor, aqui tem, a gente entra no carro, tem, em qualquer lugar que está quente, a gente tenta colocar um ventilador, um umidificador e o ar-condicionado. É a pergunta da Beatriz Gomes, de Rio de Janeiro. Obrigado, Beatriz. Muito boa a sua pergunta. Aliás, todas as perguntas aqui são fantásticas. A gente acolhe com carinho, viu? Por isso que estão na tela. A Beatriz pergunta, o ar-condicionado faz mal para o nariz? A gente não pode... Eu vou dizer que antigamente sim, aqueles ar-condicionados que jogavam que tinham... Assim, existem ainda... Não tinha filtro, né? Não tinha filtro. Então, assim, até os filtros, se você não lava de forma correta, então o ambiente ele fica contaminado. Esses ar-condicionados mais modernos hoje, eles evitam mais, mas vamos dizer que tem pacientes que têm sensibilidade ao frio. Então, é o ar-condicionado entre aspas, porque na verdade a sensibilidade é a temperatura baixa. Entendi. Agora, é importante aí, doutora, nesse período que as temperaturas começam a dar sinais de que estão descendo, deixar a casa arejada, colocar os cobertores na janela para dar uma sacudida aí é fundamental? É bom pegar o verão, né? Fazer isso como se fosse uma higienização e nada melhor do que o sol para você realmente, vamos dizer, limpar, esterilizar tudo isso de lençol, travesseiro, cobertor, nessas mantas e lavar tudo mesmo, para que você entre naquele período lá que você não consegue fazer isso com tanta frequência, com aquele material todo mais higienizado. E sempre deixar a janela aberta num período do dia aí para dar aquela arejada, né, doutora? Isso é fundamental. Então, tem pessoas que não conseguem fazer isso porque daí passam o dia trabalhando e daí a casa fica toda fechada. Então, você habitualmente vê pessoas sofrendo, vamos falar. Que ideia a senhora sugere para esse tipo de caso? Quando chegar, tem que abrir tudo. Ok. Quando chegar, porque assim, para pedir para o vizinho abrir a casa não tem como, é complicado. Até tem pessoas que até têm essa sorte, mas aí quem não tem isso... Para a mãe, para a sogra. Para a sogra, vai lá e abre a casa. Mas quando a pessoa não tem isso, então assim, deixa aberto. Se tiver tempo, tudo conseguir, antes de sair, deixa aberto para conseguir arejar um pouco e fazer a mesma coisa quando voltar. O de São Paulo, capital, a Josi Bueno. Obrigado, Josi, pela participação. Muito obrigado, viu? Ela está dizendo assim, bom dia, Frei, bom dia. Meu filho tem dificuldade para respirar pelo nariz. Geralmente ele dorme com a boca aberta e respira pela boca. Ele vai fazer 4 anos mês que vem. O que podemos fazer aí? Técnica de respiração aí, doutora? Não, tem que passar no otorrino. Otorrino aí, né? Ele vai ter que passar, porque... Pode ser só um quadro de rinite alérgica, mas nessa faixa etária a gente vê muito o que a gente chama de hipertrofia, o nome é difícil, adenoamidaliana. Ou seja, o paciente tem estruturas lá no fundo do nariz e no fundo da garganta que são grandes e que daí evita que a criança impede, vamos dizer, ou atrapalha que a criança respire pelo nariz, que é o fisiológico. Daí a criança termina abrindo a boca. Então, agenda a consulta. O nosso amigo José Eduardo, lá de São Paulo, ele já radicalizou. Obrigado, José Eduardo. A minha filha vive gripada, o que devo fazer? O pior é que a gente pensa que não é comum essa pergunta e é né? extremamente comum. Então, na verdade, o sintoma da gripe, que aí eu vou dizer mais do resfriado, é muito semelhante ao da rinite. Então, o paciente fala, eu vivo gripado, minha filha vive gripada. E, na verdade, muito provavelmente a gente não está falando de gripe, porque a gripe tem esse processo lá de 5, 7 dias, sei lá, 10 dias, no pior das situações. Então, se sua filha vive gripada, ela, na verdade, está com a rinite. Olha só. Não diagnosticada e, consequentemente, não tratada. Para a gente enfrentar esse tempo que vem, esse clima que está chegando, outono, uma dica para quem está em casa, doutora? Uma dica? Se alimente bem, durma bem, e viva de uma forma feliz. Porque daí eu acho que é isso, né? Acredite, né? Em algo ou em alguém, porque eu acho que isso tudo nos fortalece muito para que a gente tenha uma vida saudável.
Maravilha, gente. Hoje tivemos a alegria, mais uma vez, de conversar com a doutora Sandra Bastos, otorrinolaringologista. Quem quiser entrar em contato, o telefone é 0 operadora 11 50 51 38 53 ou 11 9 5801 6560. Para entrar em contato, sim, para continuar os seus questionamentos, enfim. Doutora Sandra, mais uma vez, em nome do nosso programa, muito obrigado. A senhora é muito simpática. Dentro da sua área, se entrarmos em contato assim, porque surgiram tantos temas aqui, doutora, a senhora voltaria? Pode me chamar. Eu adoro. Deixa eu dar um beijo aqui. Muito obrigada, que Deus abençoe, né? Obrigada também. Eu vou pedir licença mais uma vez, porque a senhora sabe, o programa Saúde e Fé, aquele momento de oração, viu? Sim. Eu quero rezar por todas as pessoas, começando pelos médicos, hoje muito bem representados pela senhora, tá bom? Tá bom, muito obrigada. Muito obrigado, viu? Que Deus abençoe. Saúde e sucesso para a senhora, viu?